Glórias a Deus nas alturas, meus irmãos, e paz entre todos nós. Sou PF Manuelito MB e como você visualizara nos vídeos anteriores, nós prosseguimos na história dos reis. Irmãos, nós falamos no vídeo anterior a respeito do rei Assas, o rei Assas que morreu. Vamos ler o último versículo da história do rei Assas. Descansou Assas com seus pais e com ele foi sepultado na cidade de Davi. Na cidade de Davi, seu pai. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. O rei Assas foi um dos herdeiros da tribo de Judá, segundo a divisão que ocorrera com os reis, o sucessor de Salomão, que você irá visualizar no vídeo anterior. Houve uma guerra ali, dividiram as tribos, e esse rei veio a herdar segundo o reinado de Judá. Veio Roboão, depois veio Abias e depois veio Assas. Agora a Bíblia vai focar nos reis de Israel. Todavia você visualizou que aqui eram as tribos de Israel. 1, 2, 3, 4, 5. 5 com 5, 10. Então 10, 11, 12. E Jerusalém, capital. E o rei, você visualizou no vídeo anterior, o rei Roboão ficou com Judá e foram divididos as tribos. Aqui nós falamos sobre Judá, esses vídeos anteriores, porque a Bíblia fala de Judá. A Bíblia não expressou tanto com a nação israelense. Todavia, ela falou a respeito de... nós visamos no livro anterior, nós falamos a respeito de Jeroboão. Jeroboão que foi para o Egito e retornou, e assim conforme o povo escolheu, ele acabou governando as outras tribos e houve ali uma divisão. Aí nós falamos nos vídeos anteriores a respeito de Judá, a respeito da tribo de Judá e da capital Jerusalém. Aqui, irmão, em 1 Reis, nós estamos em 1 Reis. Agora nós estamos em 1 Reis 15. 1 Reis 15, no versículo 25, 2, 5. 1 Reis, capítulo 15, versículo 25, nós expressamos, no capítulo 24, você viu que o rei Assas descansou e foi enterrado na cidade de Davi junto com seu pai. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. A Bíblia agora vai direcionar suas palavras para a história das outras tribos. Vai falar o mau reinado de Nadab de Israel. Nadab de Israel. Veja as tribos. Houve uma divisão. Aí agora a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo agora ele vai deixar o relatório, a relação
ele vai deixar o comunicado a respeito das outras tribos, a respeito da nação israelense. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asas. Asas é o rei de Judá, foi o que faleceu. Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, e andou nos caminhos do seu pai, e no pecado com que o seu pai fizera, pecar Israel. Conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Isacar. Nós falamos de Isacar, lembra? Nos vídeos anteriores. E o feriu em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercava Gibeton. Baasa, no ano terceiro de Asa, rei de Judá, matou a Nadab e passou a reinar em seu lugar. Logo que começou a reinar, tomou toda a descendência de Jeroboão, não lhe deixou ninguém com vida, e a todos exterminou. É interessante, irmão, você lendo aqui, Jeroboão veio do Egito, fez a contenda contra Roboão. Jeroboão fez a contenda com Roboão, e ali eles dividiram Israel. Agora, a descendência de Jeroboão é exterminada. Todos eles, irmãos. Já assistiu aquele filme Exterminador? Cada vez exterminou todos. E exterminou a todos, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do seu servo Aías, o Silonita, por causa dos pecados de Jeroboão, que cometeram, e pelos os que fizeram Israel cometerem, por causa da provocação que irritara o Senhor, Deus de Israel, quanto aos mais atos de Nadab e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história do rei de Israel. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Interessante, irmãos. Interessante que Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no segundo ano de Asa, rei de Judá, no versículo 25. E ele fez o que era mal segundo os olhos de Deus, assim como seu pai também o fez. Conspirou Baasa, filho de Aías, da casa de Isacar, e feriu a Nadab e todo o Israel, que o cercaram em Gibeton. Irmãos, Baasa, no ano terceiro de Asa, rei de Judá, matou a Nadab. Você vê que, olha só, que interessante, para você ver que Paulo tinha razão. Nadab veio, fez o que era mal diante do Senhor, assim como seu pai fez. Baasa veio, matou ele, matou toda a sua descendência, a descendência de Jeroboão. Começou a reinar as tribos de Israel, o país de Israel. Todavia, Baasa, rei de Israel, também com perversidade quis tomar a Judá. Ou seja, saiu um rei perverso, um rei pecador, adúltero, veio outro rei e o diabo continuou o mesmo. As forças espirituais do mal continuam mesmo, querendo tomar ainda Judá.
querendo tomar Judá. Aí diz, houve guerra entre Asa, a casa de Asa, né? E Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Olha como é interessante. No versículo 33, no ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo o Israel em Tirsá, e reinou 24 anos. Fez o que era mal perante o Senhor e andou no caminho de Jeroboão e seu pecado, o qual fizera em Israel cometer. Olha que interessante. Baasa matou a descendência de Jeroboão, matou todo o povo. Todavia, ele mesmo fez as mesmas coisas que Jeroboão e a sua descendência fez. Ou seja, nessas tribos aqui, as 10 tribos que estavam no poder de Jeroboão, veio Baasa, matou toda a sua descendência, tomou posse da tribo, porém fez a mesma coisa, ou seja, é 6 para meia dúzia. Por isso que Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne. Saiu um perverso e entrou outro perverso. Que isso sirva para você, meu irmão, para você entender que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra as forças espirituais do mal. Sai um rei perverso, destrói toda a descendência de Jeroboão, e ele mesmo faz a mesma coisa que Jeroboão fez. Essa história é a história de Baasa. É a história de Baasa. Complicado, mas fácil de entender. É só você ir para a Bíblia. Nós lemos primeiro Reis, capítulo 15, versículo 25, até o versículo 30, até o capítulo 16. Então nós lemos aqui capítulo 15, agora primeiro Reis de novo, agora capítulo 16, até o versículo 7. Então você vai ler 1 Reis, capítulo 15, versículo 25 adiante. Aí você vai terminar em capítulo de Reis, 1 Reis 16, versículo 7. Finaliza a história de Baasa. E o versículo 6 diz assim: Baasa descansou com seus pais e foi sepultado em Tirsa. E ela e seus filhos reinou em seu lugar. Ela e seus filhos reinou em seu lugar. Elá, eu acho a história dele muito... Mas vamos falar sobre Elá, a descendência de Baasa. Eu não ia falar sobre ele, mas vamos falar sobre ele. Aliás, nós estamos falando dos reinados de Israel, né? Então, aqui no capítulo 6, 1 Reis 16, versículo 6, finaliza a história de Baasa. Baasa descansou com seu pai e foi sepultado em Tirsa. E Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Ativa o sininho, irmãos, para você receber o próximo vídeo. É bom você receber o próximo vídeo porque antes desse vídeo, dessa aula de 1 Reis 15, nós falamos
de 1 Reis 14, não, 12, 13 e 14. Nós falamos de 4 capítulos, agora nós falamos no capítulo 15. E agora, adiante, nós iremos falar de Elá. Quem foi o reinado desta pessoa? Ativa aí o sininho. Vamos para a próxima aula.